Não é o projeto de Deus inicial. Porque no casamento, espera-se o quê? Solidariedade, estabilidade, entendeu? Felicidade da raça humana em geral, que é fundamentado na união física do homem e da mulher. E agora, a tentativa de frustrar esse processo, esse programa de Deus, esse projeto de Deus, Jesus chama, lá no começo Deus fez assim, macho e fêmea. E disse, o homem vai se apegar à sua mulher, vai sair da casa dos seus pais e vai constituir a sua família. Essa separação física, viu, gente? Ela não é assim, uma estrutura de lei e ordem para dizer, ó, agora você tem que ir para longe para fazer. É porque o casal precisa criar o ambiente deles. Às vezes é no mesmo quintal, no prédio em cima, numa outra casa lá nos fundos. Mas é o ambiente deles, é a casa deles. Pode falar, Gênesis. Essa situação. Não é o projeto de Deus. Isso aí são coisas de homens, projetados por homens e feitos por homens. É estranho. E todas essas coisas, elas se colocam na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Então, agora o que acontece? Este é o fundamento. Entendeu? E Jesus está chamando a atenção de que vocês estão querendo gerar coisas e condições para dar tentativas de romper com casamentos onde a unidade que Deus tem em mente está sendo realizado. E isso aí que vocês estão falando são todas elas contrárias à vontade divina. O que Deus uniu, não separe o homem. Veja bem, irmãos, o que Deus uniu, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Os casais, somos nós que escolhemos. Os rapazes aqui estão namorando, daqui a pouco vão noivar, vai casar. Nós aqui, os casados, nós que conhecemos a nossa esposa, ela nos conheceu e decidimos nos casar e constituir família. O que Deus abençoou e uniu são os sagrados laços do matrimônio entre um homem e a mulher. E essa monogamia, mesmo que lá no passado eles tivessem a poligamia, a monogamia, a fidelidade, a sinceridade e a continuidade da família está no plano de Deus. Os homens é que truncaram isso tudo e se apoderaram de uma lei de Moisés, uma lei mosaica, que daqui a pouquinho nós vamos falar mais dela. Se apoderaram daquela lei para fazer uso. A lei de Moisés, que surge em Deuteronômio 24, Moisés não está apoiando o divórcio. O Moisés está minimizando os danos. A lei é para ajudar a sociedade e as famílias. Você agora tem uma regra que para mandar essa mulher embora, você tem que seguir esses ditames que estão aqui. Aí o sujeito, porque lá, para o pensamento judaico, daquele tempo de Jesus e tudo, a iniciativa do divórcio, da separação, cabe só ao homem, só ao marido. A lei romana é que permitia as mulheres. Nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouquinho. Pode falar. Sim. Veja bem, não existe nada, só está ali o indecente, ou que não acha graça aos olhos. Outras versões até preferiram não tratar do assunto. Alguns especialistas tratam dizendo assim, relações sexuais promíscuas, ascetismo, celibato forçado, perversão do uso natural e algumas outras coisas. Tem algumas outras condições e situações que só mesmo o casal ali, o que estava em voga quando estava acontecendo aquilo ali. Então, nós podemos abordar muita coisa a respeito disso. Vamos só ler mais 2 versículos para a gente, então, nós vamos voltar aqui em Gênesis. Exato, coisa feia.
coisa que nele não agrada, outras versões indecente. Todas essas palavras no hebraico levam para essas coisas que vão servir como sinônimos ou análogos a isso aí. O problema é que no tempo de Jesus, aqui que eu estou falando, a mulher não assa o pão direito, a mulher não limpa a casa direito, ela não se arruma bem, ela não me ouve direito. Olha, já estava no rol dos motivos. Porque a casa de Shammai, quer dizer, a faculdade de Shammai, ela dizia o seguinte: o homem só pode dar a carta de divórcio para a mulher se ela traí-lo. O Hillel, não, se o camarada não achar assim, ele pode até recorrer à carta do divórcio. Aí Jesus vai dar a opinião dele. Vamos lá. Então vamos ler aqui, antes da gente dar o prosseguimento, versículo 7, 8 e 9. Disseram-lhe, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiação? Disse-lhes Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não conheci. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus começa a dar o seu posicionamento. Ele está mais lá do lado da escola de Shammai. Ele tem que dar uma pressionada nisso aí. O que Jesus está querendo dizer, ele não está dizendo que a situação antes de Moisés era boa, porque ele disse que no princípio era assim, não. Quando chegou no tempo de Moisés, Moisés teve que fazer uma injunção legal para resolver o problema da demanda. Então a coisa devia estar um negócio meio bagunçado. O sujeito juntava com a mulher, casava com a mulher, passava 1, 2, 3, não gostava, manda embora. Aí casava com outra, ela vai embora. E dava o libero lá, e a situação das mulheres ficava como? A mulher foi casada, ela não era mais como antes, e agora, para arrumar marido, não tem INSS, não tem indenização, não tem nada disso não. Não tem negócio de justiça, de ficar recorrendo o quinhão, nem nada não. Pegava a carta, pegava na mão da mulher e acabou. E é por isso que Jesus então trata desse jeito. Mas como a gente já leu o 9, daqui a pouquinho nós vamos voltar um pouco nos versículos, a foto do grego, faz favor aí, do texto em grego. Né? Então, para Jesus, essa situação antes da lei de Moisés, do Deuteronômio 24, entendeu? Era pior. Por isso que Moisés teve que botar essa lei. Né? A lei de Moisés estava ajudando, protegendo os matrimônios, protegendo as esposas. Entendeu? Protegendo do quê? Da dureza do coração do outro. O problema todinho é por causa da dureza dos vossos corações, Moisés entregou para vocês a lei do divórcio. Entendeu? Agora, irmãos, é o seguinte, eu anotei aqui o que alguns comentaristas falam. E um diz assim, esta passagem, há inúmeras interpretações dadas individualmente por estudiosos, por diferentes ramos de igreja cristã, que um comentador pode ficar relutante em se expressar, pois pode aumentar a confusão exegética e também eclesiástica. E é verdade, porque é um assunto assim muito é o que está em grego mesmo, o texto que está em grego. Depois nós vamos ver essas aí sim. É o versículo bíblico, a outra anterior a essa, vê aí. Eu esqueço, tiro a foto virada, né? É essa aí. Então olha só como é que está isso aqui, ó. Pode abaixar ele aqui, ó. Olha, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu a vós divorciar, tá vendo lá? Olha lá. Apólissai, embaixo, ó, divorciar. Apólissai é uma apólice, é um libélulo. Foi liberada a pessoa, ela recebe uma apólice, entendeu? Entendeu? E vamos lá. E aí, é divorciar a esposa dele, se não, olha lá, porneia.
né? Que aí está porneia, imoralidade sexual. Entendeu? Aí pode ser um adultério, aí pode botar as duas fotos, as outras duas fotos, para a gente ver o que é pornéu, porneia, essas coisas, para a gente entender o que é que está falando. Mas quando a gente vê porneia, não é só fornicação e adultério, relação sexual ilícita. Tem outras coisas que também abordam esse assunto e nós vamos tratar agorinha. Olha lá, fornicação, olha lá. Bota a foto aí para nós ver, ó. Olha lá. Porno, olha lá. Porne. Ó, porné. Ó. Prostituta, meretriz, rameira, mulher em casta, do hebraico idólatra, porneia, fornicação, prostituição, concubinato. Viu aí? Concubinato. Lembra das concubinas? Concubinato. É porque às vezes a pessoa, por que na igreja para batizar, para ser assim, tem que ser casado de fato? Eu sou casado de fato, tem que ser casado de direito. Porque no concubinato não está certo. Tem que ser casado no papel, ué. Entendeu? Então vamos lá, ó. Lascívia, impureza, do hebraico aplica-se simbolicamente também a idolatria. E tem aquela outra foto pequenininha, que é um resto, é um restante. Pode abaixar ela aqui, ó. Né? Ó. Porneixo, porneio. Tá vendo? Cometer fornicação, prostituição, cometer fornicação espiritual, prática de idolatria. Aí tem o pornos, ó, menino usado em atos homossexuais, fornicador, pessoa impura. Então, ele viu um negócio indecente. A pessoa está querendo coisas contrárias, como diz Hebreus, que diz, bendito o leito sem mácula. Fora do uso natural que Paulo cita em Romanos, as suas mulheres, não é isso? Perderam o seu uso natural dessas coisas. Então, está desligando das coisas como deveriam ser e como deveriam ser. E hoje, eu também vou pegar aqui para a gente tratar que a pergunta deles é a seguinte, no verso 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Então, se o senhor está dizendo que lá no princípio é homem com mulher e não pode mais separar, então Moisés tem culpa de infringir o propósito de Deus por ordenar ao marido uma carta de divórcio por coisa indecente, como está lá no capítulo 24. Então Jesus, no verso 8, vai contestar justamente o contrário. Vai dizer, não, Moisés está protegendo o propósito de Deus, contribuindo para levar e elevar ao ideal divino, mais perto da sua realização. Ele vai colocar ali condição que vai impor o sujeito para isso. Você só pode ir por isso, pai. Por essa condição. Agora, naquela época prevalecia a poligamia, né? E os homens se consideravam livres para mandar embora suas esposas sempre que o quisesse, por qualquer motivo ou razão. Então este foi o resultado natural da natureza caída do homem e da sua dureza de coração. Aí então, enquanto prevalece essa dureza de coração, sempre, entendeu? Haverá essa disputa nessa união entre homens e mulheres. E algumas delas Deus não vai considerar como uniões verdadeiras. Isso trata de vários outros assuntos que não cabem aqui na nossa escola sagrada. Não vai dar conta da gente apresentar. Então, algumas uniões, talvez, a gente não pode dizer, não, isso aí foi Deus que estabeleceu. Se já que o casal, o homem e a mulher, já começaram tudo truncado, tudo atrapalhado. Então, isso pode sair fora do interesse divino, mas pode haver o interesse divino de reestabelecer aquilo que começou errado, reestruturar aquilo que não está bom, aquilo que não está certo. Como eu disse, no capítulo 24, verso 1 em diante, não tem a estrutura para dizer, o que foi que ele viu, que ele podia. O que nós temos é 1000 e tantos anos depois, eles por qualquer tipo de motivo despedindo a esposa. E Jesus estabelecendo, não.
Agora, Jesus não está fazendo uma legislação, uma lei absoluta, dizendo só se ela te trair. Entendeu? Não é, também não é disso que ele está tratando. Jesus não está legislando. Ele só está fazendo uma contraposição àquilo que eles estão apresentando para ele, porque eles estão tentando Jesus. Eles querem ver se pega Jesus pelo pé. Entendeu? Que faça com que ele fique desacreditado por aqueles que o ouvem, por aqueles que estão apresentando aquela situação para ele. Então, quando Jesus apresenta a sua apresentação só por fornicação, o adultério, para despedir a esposa, fora este motivo não ter, porque fora desse motivo, para Jesus é um ato de crueldade, pois repudiar e casar com outra mulher, abandonando uma mulher inocente, porque ela não fez nada contra o sujeito, entendeu? Se ele casa com outra, ele está cometendo adultério. Mas bota ali a foto de novo, faz favor, do grego, faz favor. É o grego mesmo. Aí isso tem o que comparar, para ver. Mas pode estar no mesmo sentido, porque a gente não pode esquecer que o fundamento da palavra pornel, ou de prostituição, também tem a idolatria. A coisa feia pode ser um ato de idolatria. E que ato de idolatria? Pegar um ídolo e adorar? Não, qualquer coisa que está contrária à vontade de Deus é uma idolatria, quer seja de si mesmo, do outro, ou de outrem, ou até mesmo a adoração de outros deuses mesmo. Sim, exatamente, por isso que chama de prostituição, exatamente isso aí. Então, por isso que o povo tinha até aquela sua preocupação. Quando Deus falou, junta o povo e traz no monte que eu vou falar com eles. O povo falou para Moisés, não, Moisés, vai tu, nós fica de cá. E quando Moisés foi falar com Deus, o povo não quis subir não, para vir aqui não, mandou eu. Deus falou para Moisés, rapaz, eles fizeram certo, tá? Eles não fizeram errado não, foi bom. Então a gente tem que entender e compreender isso aí. Então olha só. Despedir uma mulher inocente que não fez nada de errado contra o marido, porque ele não gostou disso ou daquilo outro, faz com que depois ela venha viver uma vida terrível e desaprovada por Deus, vai ser considerada uma vida adúltera. Este é plausivamente o motivo daquela mulher adúltera que Jesus está lá no livro de João, que só tem lá a história da mulher adúltera. Porque se foi apanhado no ato do adultério, cadê o homem que estava com ela? Fugiu? Não achou? Jesus podia cobrar deles. Cadê o homem? Cadê o macho aí? Eu tenho que ajuizar os dois, segundo a lei. Não foi essa conversa, não foi assim, não foi aí que chegou. Mas aqui nós vamos ver aqui, ó, aqui da versão, ó lá. Quem casar com outro, ó, senão por imoralidade sexual, cair, entendeu? Nascer, casar com outra lá, comete adultério. Ponto, acabou, agora vai entrar o 10, ó. Não tem escrito, e se ela casar com outra, ela comete adultério. Inclusive, algumas traduções, essa palavra está entre colchetes. Entre colchete. Então, em muitos manuscritos gregos, não tem quando diz que, então, se ela casar com outro, igual nas nossas versões tem, né? Na nossa versão tem, não é isso? Ó, o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse pedaço aí não tem no grego, viu? Só tem do sujeito. Ele mandou a mulher embora para casar com outra. Entendeu? Ele deu carta de divórcio para a mulher para poder tomar outra mulher para si. Então é um negócio muito sério. A gente tem sobre esse mesmo assunto no capítulo 5 de Mateus, Marcos capítulo 10. Se a gente ler Marcos capítulo 10, nós vamos ver que o assunto, olha só, já vou te passar a palavra, Sabadini. Só Marcos 10 aqui, rapidinho, para a gente dar uma... Você leu a tua mão? Aí, rapaz, peraí, então peraí que eu vou liberar, peraí um pouquinho. Então, capítulo 10, versículo 1, ó. Alguém para ler do 5 ao 9 para nós, faz favor.
Isso. Jesus respondendo, disse: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pode ler o 10 e o 11 e 12. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adulterará com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adulterará. Então, por que ele está falando isso? Porque já em Marcos, em Mateus, a pergunta é feita dentro do mundo judeu. O marido dá a carta de divórcio. Em Marcos, o assunto já está sendo abordado dentro também da perspectiva romana, em que a mulher pode pedir carta de divórcio. Aqui no Marcos já está deixando claro que se a mulher se a mulher pedir divórcio e ela casar com outro, ela adultera. Por isso é que João Batista chamou a atenção de Herodes e de Herodias. É a mesma coisa que eles estão tratando, Herodes e Herodias. Genilson, depois o... São Marcelo, pode falar. Primeiro eu queria, se estiver dentro do contexto aí, pastor Paulo, senão eu vou deixar. Aí está se falando só do homem da carta para a mulher. Sim. Coisa que a Bíblia fosse machista e a mulher não tivesse direito também de exigir a parte dela. Mas por isso não é bem por aí. Depois, vamos supor, acontece dentro da igreja, casal se separa. Você vai conversar com um, tem a defesa dele, acusando a outra. Vai conversar com a outra, tem a defesa dela, acusando o outro. Como ter base que, por exemplo, separa, um dos dois vão se casar depois, provavelmente. Sim. Como saber se esse casamento vai ter a bênção de Deus, porque o divórcio foi feito dentro do que a lei divina permite? Veja bem, tem a ver com o contexto da continuidade da escola, que semana que vem nós vamos entrar mais aprofundada nesse assunto. É porque Jesus está deixando, é claro o seguinte, o matrimônio é algo abençoado por Deus, estabelecido desde o princípio. Por isso que ele vai em Gênesis, para mostrar o estabelecimento do princípio. Todo mundo ali sabe muito bem que foi o homem que escolheu a mulher e o homem está resolvido. Mas o princípio do matrimônio é estabelecido por Deus. Então, nem o homem tenha o seu interesse de divorciar-se com facilidade, nem a mulher de divorciar-se com facilidade, e muito menos terceiros se envolver para que haja uma separação. Naquilo que é o matrimônio, é algo que Deus estabeleceu para o crescimento e a abrangência da raça humana. A humanidade todinha existe por causa do matrimônio. Agora, a igreja, tanto Moisés antes, a lei de Moisés vai estabelecer critérios para que aqueles casamentos, concubinato, primeira esposa, segunda esposa, outros, por causa da dureza do coração, né? Tinha casamentos de várias esposas. O sujeito podia ter várias esposas, a esposa não podia ter vários maridos. Entendeu? É aquela sociedade, aquela cultura daquele tempo, daquela época. E Jesus agora já está trazendo o casamento para os dois, já fica claro que Jesus vai apoiar a monogamia. E Paulo depois vai trazer os assuntos para nada de poligamia. É monogamia, fidelidade, amor, sinceridade e critério para a vida dos dois. Os discípulos vão tecer uma pergunta para Jesus a respeito do casamento. Nós vamos ler semana que vem, que essa semana não dá, mas eles vão perguntar, mas se agora a gente só pode separar da mulher, se ela adulterar contra a gente, ficou difícil para nós casar. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade de manter um relacionamento a dois, têm medo de enfrentar isso aí. Porque o ideal divino quanto à relação dos homens e mulheres continua o mesmo. Os homens e mulheres continuam as mesmas frágeis criaturas que muitas vezes acham extremamente difícil realizar um relacionamento matrimonial, entendeu? Particular. A unidade que só pode descrever fielmente em termos de uma união feita por Deus. Um casamento, para funcionar bem, tem que ser entendido, uma união feita por Deus.
não é a escolha do marido e da esposa. Tem que ficar claro aqui, ninguém está defendendo que a escolha do marido e da esposa foi Deus que escolheu aquele marido para você. É lógico que dentro do contexto geral, sim, isso providenciou condições e possibilidades. É lógico. Mas o que Deus uniu é o laço matrimonial. E Jesus vai defendê-lo com toda energia. Até mesmo porque aquela pergunta, ela é capciosa. Dentro do mundo evangélico, aconteceu agora dentro da minha família também isso aí. A pessoa frequenta a igreja, tem até carro e tudo. Aí acontece o divórcio. Vai conversar com a esposa, e assim ela defende o lado dela. Vai conversar com o marido, ex, defende o lado dele. Como que fica para a igreja tomar decisões do carro que a pessoa tinha? Como é que vai lidar com isso, né? Não trazer prejuízo espiritual para o corpo da igreja. Sim. A nossa escola de hoje, ela tem o seu termo, do tempo. Na semana que vem, nós vamos voltar a abordar esse mesmo assunto em continuidade. Nós vamos abordar outros assuntos intrínsecos a estes, que também dão a possibilidade do divórcio, isso é do casal, e quando essas diferenças, esses atritos entre o homem e a mulher, o esposo e a sua esposa, como que isso se estabelece. Porque nós não podemos sair daqui sem analisar. Um marido que espanca a esposa. Um marido que não bate na esposa, mas faz uma pressão psicológica, emocional, sentimental tão grande na pessoa que a pessoa fica até perdida e perturbada mentalmente e psicologicamente. Entendeu? Isso acontece muito com os psicopatas, fazem muito isso com muitas outras mulheres. E mulheres psicopatas também com seus maridos. Transtornam a vida do outro de fazer se transformar no inferno. Aquilo que era um lugar de paz, harmonia, ânimo, ajuda, felicidade, satisfação, unidade, união, entendeu? Os dois irem juntos, prosseguirem juntos, e aquilo se transtorna num verdadeiro inferno conjugal. Essas coisas nós também vamos falar um pouco, porque são as realidades de hoje e também de ontem. O que tem que ficar claro é que quando Jesus estabelece esse entendimento, ele está tentando dizer, olha gente, essa questão, ele não é contra o divórcio, dizer que Jesus está fazendo uma sociedade antidivorcista, não é isso que Jesus está fazendo, mas ele está elevando o grau do divórcio para que o casal entenda muito bem quais são os motivos que sim, este sim, pode até terminar com um casamento. Agora os outros têm que ser resolvidos da melhor maneira possível. É por isso que o assunto, quando eu estou dizendo aqui o capítulo 19, logo depois do 18, onde uma imensidão de dívida é perdoada, aonde uma atitude de não perdoar o outro que devia tão pouco, e Jesus diz, vocês têm que perdoar um ao outro, porque senão Deus não vai perdoar vocês, entendeu? E aí agora ele entra no casamento, que é o principal lugar aonde começa a humanidade. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente vai então discorrer este caminho desse assunto, que eu acredito que a gente deve ficar mais uns dois ou três sábados tratando desse, que ninguém se sinta cansado pela repetição dos assuntos, que é um dos males que mais tem atormentado o mundo, são os divórcios, né? Tem lugar na Europa e nos Estados Unidos, alguns lugares específicos, que a cada 2 casamentos tem um divórcio com 1 ano. É 50%, se a gente falar assim. E aí entra a pessoa, eles têm carro, né? Sim. Depois de casa de novo, Como é que fica isso aí? Nós vamos tratar só. carro,